Como pintar essa pele realista. Tudo isso com poucos lápis e o melhor de tudo, são lápis escolares. E não pule nenhuma parte desse vídeo, porque eu vou compartilhar todo o processo que eu faço para chegar nesse resultado aqui. E o melhor de tudo é que você vai poder utilizar os conhecimentos que eu vou ensinar nesse vídeo em desenhos futuros e outras pinturas. Basicamente como se fosse uma aula gratuita para você. Já que o objetivo é aprender de verdade, então não posso esconder nenhuma parte do processo para vocês. Antes de irmos para a pintura do desenho, a gente precisa passar pela etapa de testagem. E se você não faz testagem, deve ser por isso que você ainda não faz desenhos profissionais. A testagem da pele antes da pintura é muito importante e eu vou tentar resumir esse processo para vocês. Basicamente eu pego a foto, olho quais são os tons que eu consigo observar naquela foto, separo os lápis e depois eu testo em uma folha separada, que não é a folha da pintura ainda. Depois de testar nessa folha separada, eu vou ter uma pele base. Essa testagem é como se fosse a base, a estrutura que eu vou utilizar para não me perder na hora de fazer a pintura do desenho. E como eu já fiz essa testagem, eu vou poupar vocês dessa parte chata. Eu sempre começo pelos tons mais escuros para trazer volume para minha pintura. Para essa pintura aqui eu utilizei o marrom escuro, o marrom e o canela. Também tem a etapa de saturação, que é quando eu dou um pouco mais de cor para essa pele. E essa etapa é muito importante porque é onde eu tiro aquele aspecto de pele pálida das minhas pinturas. Eu dou literalmente uma cor. Mas não se preocupe que eu vou explicar isso durante o processo desse vídeo. Tendo a testagem em mãos, vamos para a melhor parte, aplicar isso no nosso desenho. Primeiro eu começo apagando um pouco do esboço com a borracha para não ficar muito acesa e ficar marcado no final. Começo com o marrom para criar uma base na minha pele. Essa base serve para a pele não ficar muito clara no final. Logo após eu venho aplicando os valores tonais, separando ali onde é que está mais escuro e onde é que está mais claro. E para isso eu utilizo o canela e o marrom escuro. O canela em regiões mais claras e o vermelho escuro em partes mais escuras da minha pintura. Como a pele dele é um pouco mais avermelhada, depois eu passei o Bordeaux para trazer uma certa avermelhação para a pele, deixando assim um tom mais natural, que é a pele dele mesmo. Só que aí que tá, você deve ter muito cuidado de utilizar o Bordeaux nesse momento para você não deixar a pele muito avermelhada. Mas caso isso aconteça, você pode utilizar o verde pinho agora para trazer um certo contraste com o Bordeaux que você passou anteriormente. O verde pinho vai neutralizar caso você deixe a pele muito avermelhada. Agora eu vou repetir novamente o marrom escuro que eu tinha passado anteriormente, porque eu percebi que essa região era um pouco mais escura, então eu tive que escurecer não só a parte da testa, mas também a parte de baixo, perto do olho. Agora com o marrom eu fui fazendo alguns detalhes, escurecendo também, trazendo um degradê da parte mais escura para a área mais clara. Novamente eu volto com o marrom escuro, escurecendo mais as regiões e trazendo esse volume. Agora eu vou realçar alguns tons avermelhados de Bordeaux nessa área de cima, porque a referência na testa, nessa parte de cima, é um pouco mais avermelhada. Então eu tive que repetir bastante o vermelho naquela região de cima ali da testa. E aproveitei e repeti em algumas outras partes, tanto na parte da testa como na parte do olho embaixo. E aí, seguindo o processo da base que eu tinha feito, da testagem, chegou a hora de passar o laranja, para mesclar com o tom avermelhado do Bordeaux que eu tinha passado antes. Se você olhar bem o círculo cromático, ao lado dos tons avermelhados, você vai ter tons alaranjados. Então é bom trazer esse degradê também para sua pintura. Se você passou tons avermelhados, vem com tons alaranjados que você vai conseguir trazer um degradê legal para sua pintura. E fazendo esse vídeo eu tô percebendo duas coisas. A primeira é quantas vezes eu tô falando a palavra pintura. E a segunda é que eu tô repetindo bastante os mesmos lápis toda hora. Porque a pintura realista é isso. É feita de camadas, muitas camadas de lápis parecidos ou os mesmos lápis. Então continue assistindo esse vídeo e veja como as camadas vão sendo construídas aos poucos. Mas vamos voltar pro vídeo que é o mais interessante. Deixa eu só encaixar direitinho aqui. Como eu tinha passado bastante camada de lápis, a tatuagem que eu tinha feito no rosto acabou ficando muito fraca. Então eu realcei a cor da tatuagem utilizando o sépia. E até que estava ficando um resultado legal. E ao redor do sépia eu passei ali um pouco de marrom. E daí pra frente eu só vou repetindo alguns outros lápis, escurecendo um pouco mais algumas regiões e dando um cor. Eu adicionei também o vermelho escuro em algumas partes, porque eu percebi que por mais que o Bordeaux seja um lápis avermelhado, ele não é tão vermelho, então eu tive que adicionar esse vermelho escuro aí para auxiliar o Bordeaux nos tons anteriores. E depois que eu passei o vermelho escuro, eu percebi que ficou um pouco mais avermelhado, voltei ali um pouco com o verde pinho, depois apliquei o laranja novamente para seguir ali a ordem
da minha testagem que vocês estão vendo ali ao lado. Novamente eu vou escurecendo um pouco mais a parte de cima da testa. E a pintura é isso. Quando você faz uma testagem de pele, você cria uma base. E o que é essa base? É basicamente para você não ficar perdido na hora de você aplicar os tons na sua pintura. Quando você cria uma base, fica muito mais fácil de você enxergar a sua pintura como um todo. E tendo essa testagem em mãos, você vai ter uma consciência de quais lápis você vai aplicar na sua pintura. Mas você não deve ficar preso à sua testagem, à ordem da sua testagem. Você deve utilizar outros tons também, dependendo da região que você estiver fazendo na sua referência. Por acaso você está seguindo a ordem da sua testagem, porém aquela parte que você está fazendo ali é um pouco mais avermelhada, você deve sim aplicar uns tons mais avermelhados, ou até lápis que não estão dentro da sua testagem. E esse foi o exemplo. No finalzinho ali eu percebi que eu tive que adicionar um pouco de rosa claro, porque aquela região da testa precisava de um rosa claro, porém eu não tinha colocado ele na minha testagem, mas eu coloquei mesmo assim na minha pintura, porque eu vi que ia dar um bom resultado. Adicionei também um pouco de rosa chiclete em algumas áreas que não estavam na minha testagem. Dois avisos importantes, não saia desse vídeo ainda. Calma. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não me seguiu, você não vai aprender a desenhar em 2025. O segundo aviso é que se você quiser aprender a fazer desenhos realistas igual os meus e aprender a desenhar não só com aulas gravadas, mas também aulas ao vivo comigo, você deve apertar no link do primeiro comentário fixado aí abaixo e ter mais informações. Mas vamos voltar pro vídeo. E agora a gente está começando aí para as últimas camadas, é quando a gente começa a finalizar a pintura em si. E para isso eu comecei a utilizar alguns tons claros da Faber-Castell 12 tons de pele, como o 801 e o 785, e eu passei eles apenas em áreas mais claras para clarear ainda mais essas regiões e misturar os lápis anteriores nessas partes. Como ficou muito claro essas regiões, eu tive que voltar com alguns outros lápis escuros, como o marrom e o canela. E o legal agora é que vocês vão começar a perceber que a pele vai se formando. Eu só vou ali ajustando algumas regiões, porém ela ainda não está completa. Ainda falta aplicar os detalhes da pele, que são aqueles pontos de brilhos que às vezes fica na pele, e principalmente na minha referência, que tem bastante. E agora a minha pintura já está ficando boa. Eu só fui ali ajustando algumas regiões. Eu acredito que o ponto chave para conseguir fazer essa pele foi o bordô, além dos outros lápis. Porque você vai perceber agora nessa parte, eu fui aplicando bastante o bordô e ele foi trazendo essa avermelhação que a pele tem, deixando um tom mais avermelhado e misturando com os tons anteriores. Observe como a pele ficou mais realista, ficou mais viva, depois de eu ter passado o bordô nessas áreas. E o bordô aqui serviu para misturar muito bem as partes escuras com as partes claras. E o mais legal de tudo é que a gente vê esse processo e se pergunta: Felipe, é chato fazer desenho realista? Toda essa repetição? Eu vou falar para vocês que é um pouco sim, mas quando a gente gosta do que faz, acaba que tem aquela certa leveza quando a gente tá fazendo. A gente nem pensa no cansaço. A gente sente o cansaço, mas persiste mesmo assim. Eu acredito que quando eu tô desenhando acontece a mesma coisa. Mesmo com toda essa repetição de lápis, de formas teóricas de ficar ali aplicando o lápis no papel, enfim, tudo isso acaba assim enchendo o saco um pouquinho às vezes. Mas eu acredito que não só gostar, mas também o resultado. O processo é chato, mas quando a gente chega no final, vê o resultado, conseguimos nos sentir felizes ali com o desenho que a gente está fazendo no momento. Então, respondendo a pergunta de alguns, você tem que gostar do que faz e ter muita paciência. Muita paciência. E por fim eu fui fazendo alguns detalhes com estilete de precisão em algumas partes da sobrancelha e eu fazendo alguns pontos de brilho ali na parte da testa. Depois eu passei a caneta gel em cima desses pontos de brilho, fui passando o dedo para tirar um pouco a cor da caneta gel, deixar ela mais neutra, mais pouco escura, mais parecida com a pele, para não ficar muito destacada. E por fim eu passei os lápis em cima desses pontos brancos para eles não ficarem muito vivos, não ficar muito aceso, não ficarem muito claros. Como vocês podem ver, o desenho ainda não está finalizado. Mas se vocês quiserem mais tutoriais desse desenho aqui, é só colocar aí nos comentários. E aquilo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, mandar esse vídeo aqui para aquele amigo que não sabe desenhar e que tá precisando de umas dicas de desenho. Até a próxima!